Graça e paz, bereanos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal e dessa vez nós voltamos com outro tema polêmico, as comidas sacrificadas a ídolos. Será que é pecado um crente comer comidas que foram sacrificadas a ídolos? Será que isso é uma questão de uma consciência fraca, de uma fé fraca? Será que nós, como cristãos, podemos comer, mas não podemos comer apenas se alguém descrente ou alguém que é crente que ainda tem a sua maturidade espiritual enfraquecida, e se ele vê aquilo, ele vai ficar escandalizado de alguma forma? Ou será que não podemos comer de nenhuma maneira? É isso que nós iremos falar neste vídeo de hoje. Bem, antes de nós começarmos este vídeo de hoje, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você ser avisado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, e assim também deixar o seu like, porque o YouTube vai entender que este conteúdo é importante para você e vai recomendar para mais pessoas. E eu quero analisar com muita calma os textos de 1 Coríntios 8 e de 1 Coríntios capítulo 10. Pois algumas pessoas usam estes textos dizendo que quem é cristão não tem problema algum em comer uma comida que foi oferecida a ídolos, porque Paulo disse que os ídolos nada são, se nós comemos não tem nenhum problema. Se alguém come com a sua consciência contaminada, achando que aquela ali é uma coisa que é oferecida ao ídolo, e isso vai lhe fazer mal, pois ele está comendo com dúvida. E o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos 14 que tudo que provém de dúvida não provém de fé, e o que não provém de fé é pecado. O próprio apóstolo Paulo diz que os ídolos nada são, nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Mas será que Paulo estava dizendo que podemos comer? Será que Paulo estava apenas falando para não comermos na frente de pessoas que ainda têm a sua fé fraca? A cultura greco-romana, a maioria das carnes que eram vendidas nos mercados, que eram vendidas nos açougues, elas primeiro passavam por sacrifícios, por rituais religiosos, onde eram oferecidas aos ídolos, aos deuses pagãos, para depois ser destinada para a venda. E como as pessoas que viviam naquela cultura após a conversão, eles sabiam de tudo isso que acontecia, porque eles faziam parte daquela cultura anteriormente, eles ficaram em dúvida se eles poderiam comer ou não daquelas comidas, pois se eles estivessem comendo, eles poderiam ainda estar fazendo ainda uma associação, se associando de alguma maneira à idolatria. E, curiosamente, é a mesma coisa que Paulo trata no capítulo 14 de Romanos. Lá em Roma, os cristãos ali da cidade de Roma, eles chegaram ao ponto de alguns quererem comer apenas legumes, para não comerem das comidas que eram sacrificadas aos ídolos que estivessem ali sendo vendidas. E Paulo disse que quem quiser comer legumes, que coma. É uma fraqueza, uma debilidade da fé, mas a gente tem que respeitar. Quem acha que pode comer carne, que coma carne. E um não ofenda o outro por conta da sua fé. Se alguém tem uma fé fraca, que só achava que poderia comer apenas legumes, a pessoa era livre para comer. Mas ele não poderia condenar quem estava comendo carne, achando que essa pessoa estava pecando. Por outro lado, Paulo fala que aquele que tinha consciência tranquila, que poderia comer carne e beber vinho, ele não fizesse isso para escândalo, porque não era bom nem comer e nem beber, para gerar escândalo para aqueles que eram fracos na fé, que tinham sido salvos pelo sacrifício de Cristo. Só no capítulo 8 de 1 Coríntios, do capítulo 10, que este tema fica mais elucidado, que fica mais claro para nós como leitores secundários. Para os leitores primários lá de Romanos, eles tinham noção do que Paulo estava dizendo. Porque Paulo ele não chega a citar ali no contexto de Romanos 14 sobre a questão da idolatria, mas por que o povo de Roma, os cristãos de Roma, não queriam comer carne ou beber vinho? Porque eles sabiam que os vinhos e as carnes também eram sacrificadas, na sua grande maioria, aos ídolos. Então eles achavam que, como a maneira santa deles agora estarem vivendo, eles não deveriam se misturar, se associar àquilo que os ímpios também faziam. Só que em nenhum momento ali, em Romanos 14, Paulo deu uma liberdade para comermos coisas sacrificadas aos ídolos. E ele deixa isso mais claro na sua carta aos Coríntios. No capítulo 8, parece que Paulo está dizendo que nós não temos nenhum problema em comer. Não temos nenhum problema em comer, que não é pecado. Acompanhe esses textos comigo.
Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo de número 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. No versículo de número 7, ele diz, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém te ver a ti, que tem ciências, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, aparentemente aqui, Paulo está dizendo que ali era uma questão de consciência, que muitos ainda estavam comendo, segundo a consciência que estavam comendo, como eles faziam antes aos ídolos, sacrificando aos ídolos. E parece aqui que Paulo diz que, mesmo se a gente sentar na mesa do templo do ídolo para comer algo que é sacrificado a ele, não há nada demais. Será algo demais se algum crente, com a sua consciência fraca, me flagrar ali fazendo parte daquela mesa do templo dos ídolos. Ou seja, aparentemente, se a gente parar aqui, Paulo parece que dá base até para você se assentar na mesa do templo dos ídolos e comer das coisas sacrificadas ali. Você ir num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, e você comer das coisas ali tranquilamente, livremente, pois isso não vai te fazer nenhum mal, apenas se alguém vê com a sua consciência fraca, e isso vai fazer com que aquela pessoa se escandalize, e isso vai ser um pecado por você escandalizar aquela pessoa. Quer dizer, se for ali no escondidinho, se for ali fora do conhecimento dessas tais pessoas fracas na fé, não há nenhum problema. Entre o capítulo 8 e o 10 de 1 Coríntios, há um hiato. Paulo para no capítulo 9 para falar sobre os direitos que ele tinha como apóstolo de comer do altar. E ele não está aqui saindo do contexto. Por quê? Porque o contexto aqui está falando de coisas sacrificadas nos altares, aos ídolos. E assim como os sacerdotes que sacrificavam, que eram os responsáveis por sacrificarem aquelas carnes aos ídolos nos templos, eles também se alimentavam daquelas carnes depositadas ali. Paulo também estava mostrando, usando aquela oportunidade para mostrar que, como servos do altar de Cristo, como pregadores do Evangelho, eles também tinham o direito de viver do Evangelho, de comer do altar. Ou seja, de viver das ofertas, dos dízimos apresentados ali no altar para Deus. Então ele aproveita esse momento aqui também para falar, para defender os seus direitos como apóstolo. É tanto que no verso 14 ele diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Ok? Mas no capítulo 10, Paulo volta a falar sobre estas questões, sobre essas coisas sacrificadas aos ídolos. E Paulo usa aqui o exemplo do povo de Israel quando saiu do Egito, de uma terra idólatra, de uma cultura idólatra, para ir até a terra prometida, a terra de Canaã, onde tinham ali nações que habitavam ali também com culturas idólatras, e que Deus deixou várias vezes claro que quando eles chegassem ali, eles não deveriam seguir os costumes pagãos daquelas nações. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho, e o Mar Vermelho ali foi um batismo para o povo de Israel, e segundo está no verso 1, quando Paulo diz que a nação de Israel foi batizada na nuvem e no mar em Moisés, do verso 2 a seguir, Paulo diz que eles comeram de um manjar espiritual, ou seja, do maná, tipo do corpo de Cristo ou do pão da ceia. E eles beberam de uma rocha, da água que saiu da rocha, e a rocha era Cristo. E esta água que verteu da rocha, e esta água que fluiu da rocha era tipo do sangue de Cristo. Ou seja, após passarem pelas águas batismais do Mar Vermelho, eles passaram ali 40 anos comendo no deserto da ceia tipificada do Senhor, através do maná e através da água que saía da rocha. Só que após passarem pelos batismos e estarem comendo ali das provisões de Deus,
daquilo que Deus provia para eles, eles praticaram alguns pecados como cobiça no verso 6, como idolatria no verso 7, como fornicação no verso 8, tentação no verso 9 e murmuração no verso 10. Ou seja, 5 pecados principais do povo de Israel ali no deserto, depois de passarem pelo batismo, de estarem comendo simbolicamente a ceia ali provida por Deus ali no deserto. O verso 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. No verso 11 ele diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Por que no mesmo contexto aqui das comidas sacrificadas aos ídolos, Paulo cita aquele episódio que os israelitas se assentaram para comer e para beber, e se levantaram para folgar ali, para dançarem alegre, beber e se prostituírem, e diz que isso ficou como um aviso para nós, para que nós não nos prostituamos como eles, para que nós não cometemos idolatrias, nem cobiça, nem tentação e nem murmuração como eles, porque eles pereceram, eles ficaram prostrados no deserto e não puderam entrar na terra da promessa. Observe que eles se assentaram para comer e para beber. Então, se Paulo condena aqui se assentar para comer e beber as comidas sacrificadas aos ídolos, logo no capítulo 8, Paulo não estava dando uma base, um induto para que os cristãos de Corinto pudessem se assentar nos templos dos ídolos ou fora dos templos para comer coisas que fossem sacrificadas aos ídolos. É tanto que no verso 14 do capítulo 10 ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Ele está aconselhando os irmãos de Corinto a fugirem da idolatria, a não cometer os mesmos pecados que o povo de Israel cometeram, de se assentarem para comer as coisas sacrificadas aos ídolos. No verso 16 a seguir, ele fala que nós não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E quando ele diz que os ídolos nada são, lá no capítulo 8, ele repete isso de novo no capítulo 10, ele diz: os ídolos nada são, mas as coisas que os gentios oferecem aos ídolos, na verdade, são a demônios, ou seja, os ídolos de madeira, de prata, de ouro, de cobre, os ídolos feitos por mãos humanas, nada são, mas por trás desses ídolos, recebendo aqueles sacrifícios, tem demônios. Versículo de número 19, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então você percebe que o que Paulo estava dizendo, que a mesma coisa que os filhos de Israel cometeram no deserto, de estarem ali comendo tipificadamente da ceia do Senhor depois de passarem pelo batismo, o povo de Corinto estavam fazendo. Eles estavam comendo das coisas sacrificadas aos ídolos e participando da mesa do Senhor, das coisas que eram oferecidas a Deus. E ele diz: não podeis comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, não podeis comer das coisas santas e das coisas profanas. E os ídolos nada são, mas os demônios que estão por trás deles, sim, são. E nós não devemos nos associar aos ídolos, aos demônios. Portanto, fugir da idolatria. Então, se você pega apenas um verso isolado, ou você lê apenas o capítulo 8, você não vai entender. Mas uma das regras da hermenêutica é que todo texto deve ser analisado na perspectiva do seu contexto. E quando você analisa a questão de contexto, nem sempre o contexto é só o capítulo em questão que o texto está inserido, mas os capítulos anteriores e às vezes posteriores. Então, no capítulo 10, quando Paulo fala sobre isso, ele já vem falando desde o capítulo 8. O capítulo 8 ele não encerra o assunto. Ele faz um hiato, como eu falei, no capítulo 9, para falar sobre os direitos apostólicos que ele tinha, também de comer do altar, como os sacerdotes dos ídolos também comiam, e no verso 10 ele volta a falar, e ele diz que nós não devemos participar da ceia e participar das coisas dos demônios. E assim como os israelitas que fizeram isso não entraram na terra prometida, os cristãos que fazem isso estão correndo o risco de também não entrarem na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Mas como explicar
quando Paulo diz que nós podemos comer lá no capítulo 8, que ele fala, pode comer, mas o irmão que tem a consciência fraca, esse não pode comer. O que Paulo estava fazendo era apelando para a consciência daqueles irmãos que se achavam fortes o suficientes para comer comidas sacrificadas a ídolos, achando que nada ia acontecer. Então ele diz assim, não coma então, por conta do irmão que é fraco. Ou seja, use o seu amor, não use a sua liberdade para trazer escândalos, para poder ofender a fé dos outros. Já que você acha que por você não tem nenhum problema, considere não comer por conta dos outros, porque se eu comer carne vai fazer o meu irmão enfraquecer na fé, eu nunca mais comerei carne. Olha o que ele diz, nunca mais comerei carne. E no verso de número 22, ele fala algo muito claro. Ele diz assim, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que ele? Aí ele entra naquele verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ele está dizendo para aqueles irmãos que se achavam fortes, então ele começa falando lá no verso 8, então não coma por você. Deixe de comer por conta dos irmãos que ainda são fracos, você já é forte, não coma por você. Mas no verso 22 do capítulo 10 ele diz, somos mais fortes do que o Senhor? Porque se não há nenhuma comunhão entre Cristo e o maligno, por que nós vamos ter comunhão na mesa dos demônios? Porque mesa fala de comunhão. Assim como nós mostramos comunhão com Cristo na mesa da ceia, se assentar na mesa dos demônios para comer coisas sacrificadas a ídolos, está mostrando comunhão com os demônios. Então Paulo diz, nós seremos mais fortes do que o Senhor, porque o Senhor não tem comunhão, ele não se associa com o maligno. A luz e as trevas não se combinam. E a partir do verso 24 ele diz, ninguém busca o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, coaduna com aquilo que ele falou em Romanos 14. Compre a carne, compre o vinho, compre tudo sem perguntar. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, não é que é obrigatório, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, e se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Então aqui Paulo responde que a gente não deve ficar preocupado, perguntando uma coisa, porque as coisas são do Senhor. O tomate, todas as hortaliças, batatinha, tudo, cenoura, beterraba, tudo aquilo que a carne que vem do gado, tudo isso é do Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se eu fico preocupado em ficar perguntando, investigando minuciosamente se é ou não, eu estou dando glória aos ídolos do que a Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém me convidar para ir comer, eu vou chegar ali e comer, participar com graças, dar graças a Deus por aquela comida, como Jesus fazia sempre, como Paulo fazia, ou seja, orar, apresentar aquela comida, todo mal ali vai ser quebrado. Mas se alguém me advertir, mas isso aí foi oferecido, eu não devo comer por causa da consciência, e não a minha consciência, mas a consciência do outro que me advertiu. Aí alguém pode perguntar, mas se eu já apresentei com graças a Deus, se eu já orei, por que eu não posso mais comer se eu não sabia? Por conta da consciência do outro, você não deve comer. Então o que Paulo está explicando aqui é que pode ser que nem seja sacrificado ao ídolo, mas se alguém falou, para não gerar um escândalo, eu devo evitar de comer, mesmo que eu não sabia, me assentei ali na mesa daquela pessoa, orei a Deus, já apresentei, todo mal já foi quebrado porque eu não sabia anteriormente, eu não devo comer para não gerar um escândalo naquele irmão. E no verso 31 ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então, se eu sei que aquilo é sacrificado aos ídolos, eu não devo comer, porque são sacrificados aos demônios. E uma coisa que não é sacrificada a Deus uma coisa que não é sacrificada a Deus, mas é aos demônios, não vai glorificar a Deus se eu comer ou beber. E mesmo que eu não saiba e eu sente ali para comer e chegue alguém que fale que aquilo é sacrificado, eu não devo comer por causa da consciência dele. E se a consciência dele é afetada, Deus também não vai ser glorificado naquele banquete
do qual eu estou participando, ainda que eu já dei graças a Deus, que já orei a Deus, já apresentei aquele alimento, ok? Então, Paulo não estava dando indulto para comermos coisas que nós sabemos declaradamente que são sacrificadas aos ídolos, como os doces de Cosme e Damião, como o caruru que é oferecido, e etc. Paulo estava dizendo que nós não podemos nos associar aos ídolos, não podemos nos associar aos demônios, participando da ceia, comendo dessas coisas oferecidas, mas se nós não sabermos, nós não devemos ficar investigando como os 007 da fé, nós devemos comer, dar graças a Deus e todo mal será quebrado. Mas se alguém chegar ali dizendo que isso foi sacrificado e aquilo vai gerar um escândalo, vai gerar uma ofensa à fé do irmão, é melhor eu não comer e Deus será glorificado através disso. Eu espero que esse vídeo tenha sanado as tuas dúvidas, que você tenha entendido que nós não devemos nos associar aos demônios, mas nós temos uma liberdade cristã de comermos de todas as coisas sem questionar, sem investigar se são oferecidas ou não, mas também devemos respeitar a consciência fraca dos irmãos que chegam, não, isso aí é sacrificado ao ídolo e tal, por uma questão de consciência do nosso irmão para na fé dele não ser ofendida, nós também devemos respeitar isso para que Deus seja glorificado na nossa comida, na nossa bebida, na nossa veste, em toda a nossa maneira de viver. Deixe aqui nos comentários dúvidas que você tenha. Se este vídeo ele foi bom para você, compartilhe ele com mais alguém, deixe o seu like e até ao próximo vídeo.